Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Além da dimensão bélica, né? Então, só retroagindo um pouco, o Ocidente está lutando só na dimensão militar. Não, também um pouquinho na dimensão financeira, ou bastante na dimensão financeira, embora menos do que poderia. Ainda assim, a perspectiva global e englobante e de conjunto do lado russo, do lado totalitário, é muito mais ampla do que a perspectiva ocidental, mesmo no terreno financeiro. Enfim. Mas o certo, então, aqui, já em 2022, a meu ver, infelizmente, o Brasil começou a contribuir um pouquinho através de importações de diesel para, no fundo, o esforço de guerra da Rússia. Agora, em 2023, né, primeiro ano do governo Lula, deste novo governo Lula, as importações brasileiras de diesel proveniente da Rússia subiram 6.000%, subiram 60 vezes, 6.000%. Atingindo um total de 5 bilhões de dólares. Tá? Então, o que isso significa? Significa que no meio da guerra entre Ucrânia e Rússia, quando a Rússia está querendo anexar o território da Ucrânia, destruir, no fundo, a soberania e a identidade da Ucrânia, o Brasil está fornecendo à Rússia 5 bilhões de dólares, no momento em que a Rússia sofre uma série de restrições na sua performance econômica, justamente para dificultar a sua performance na guerra. Não há como ignorar isso, né? Como se fosse um país qualquer. A Rússia hoje não é um país, você não pode imaginar os países em abstrato, não é um país X, Y, K, N, W. Não, é um país que está dedicando todos os seus recursos a destruir um outro país. Então, nós estamos colocando os brasileiros, no fundo, né? Porque quem importa não é o governo, né? São agentes privados, no fundo, mesmo que seja através da Petrobras, mas quem sustenta a Petrobras, quem sustenta os recursos, no fundo, em última instância, é o consumidor brasileiro, o pagador de impostos brasileiro, né? Então, mas, claro, né, por outro lado, o governo Lula acha que Vale, inclusive Petrobras, são do governo, né? O presidente Lula disse recentemente sobre a Vale, né? A Vale não pode achar que ela pode fazer as coisas, ela tem que
fazer aquilo que a gente quer, também a Petrobras também. A Vale tem uma direção um pouco mais independente, a Petrobras está na mão de um aliado do Lula. Então a Petrobras, como importadora, faz o que Lula quer. E então os brasileiros, indiretamente, e através da Petrobras, que deveria ser dos brasileiros, mas na verdade, né, aparentemente é do governo, os brasileiros colocaram, ao longo de 2023, 5 bilhões de dólares na mão do Putin, para importar um produto que a gente antes não importava da Rússia. Então, obviamente, isso é um esforço deliberado, um esforço focado para ajudar a Rússia, né? E o outro aspecto que eu queria trazer aqui, ainda nessa parte aberta aqui da live, recomendo muito que todo mundo veja, assista, o depoimento da viúva do Alexei Navalny no Parlamento Europeu. Alexei Navalny, dissidente, enfim, político muito proeminente, opositor de Putin, foi preso, já comentamos aqui em outras lives, estava preso há bastante tempo e morreu na prisão, em condições, né, duvidosas, mas muito provavelmente por algum tipo de ação do regime Putin, né? E a viúva, a Yulia Navalny, ela foi convidada para falar no plenário do Parlamento Europeu sobre esse caso e disse, olha, foi o Putin que, direto ou indiretamente, matou Alexei Navalny. Mas ela falou mais do que isso, tá? Isso em si mesmo já seria muito grave. E já nos faz perguntar como é que tem pessoas que se dizem de direita no Brasil e que são contra o governo atual, Lula, e o sistema atual de poder no Brasil, e que simpatizam com a Rússia, simpatizam com o Putin. Porque, ao mesmo tempo, então, que estão se colocando pessoas encarceradas, pessoas na cadeia no Brasil, de maneira totalmente arbitrária, e a gente critica, então, como é que a gente vai, então, aplaudir um regime como o Putin, que faz exatamente a mesma coisa no seu país, né? Então, a gente vai, não, então é mentira, né? É mentira da viúva, é mentira dos opositores russos, na verdade, o Putin é excelente e tal, e todo mundo está mentindo, ele é ótimo, ele não assassina as pessoas, não manda envenenar as pessoas, né? Tá, então, no Brasil, será que todo mundo que se opõe ao regime de plantão agora, ao corruptariado brasileiro, está mentindo? Não, a gente sabe que não, porque a gente vive essa realidade diretamente. Então, acho que a gente tem que dar crédito, né? Dar todo o crédito a pessoas como a viúva do Navalny, como os opositores do Putin, Garry Kasparov, por exemplo, do qual eu falei aqui já mais de uma vez nas lives. Temos que dar crédito a essas pessoas, né? Porque elas correspondem à nossa experiência no Brasil daquilo que está acontecendo aqui, né? Eu realmente não compreendo como é que alguém possa ser, gosto do Lula, então gosto do Putin também, né? Mas como alguém que vê e critica os desmandos no Brasil, acha que Putin é um injustiçado e assume uma atitude às vezes até de deboche em relação à oposição ao Putin na Rússia, né? Na prática, o que tem acontecido, a meu ver, é que todo mundo que assume esse tipo de postura, os brasileiros que assumem esse tipo de postura simpática ao Putin, acabam se afastando da postura de contestação ao regime Lula-STF que a gente vive hoje. Acabam se afastando, né? Começam a ser também tragadas por uma narrativa de, olha, tem um bando de malucos no Brasil que são contra o regime, extremistas e tal, né? E então você cria uma direita que gosta do Lula, uma direita que pelo menos tolera o Lula, uma direita que né, não vê muito problema com o sistema de poder atual, e ao mesmo tempo uma direita que gosta do Putin na Rússia, né? Existe alguma coisa estranha aí. Eu acho que é uma espécie de, né, máquina de aspirar. O putinismo, ele é um aspirador de consciências, ele está levando para o apoio ao totalitarismo no mundo e no Brasil pessoas que poderiam estar se opondo ao totalitarismo.
não é impune, não é de graça, não é sem consequências que você começa a ver simpatias no Putin. Quem começa a simpatizar com o Putin, quem começa a ridicularizar, por exemplo, a viúva do Navalny, quando você olha para dentro do Brasil, essas pessoas também vão perdendo a sua alma e vão deixando estar, vão se tornando cínicas diante da nossa realidade e vão deixando de ser combatentes aí numa luta pela liberdade no Brasil. É muito triste ver isso, mas eu acho que é o que está acontecendo. Bem, e para concluir, a Yulia Navalny, ela deixou muito claro o seguinte: olha, o Putin, ele é o líder de um grupo, de uma organização, enfim, de um grupo, de uma gangue de crime organizado. Putin é o líder de uma gangue de crime organizado. E isso é fundamental. Né? É um chefe de Estado? Nominalmente, mas ela aqui está dizendo, está dando a perspectiva, está dando a real do que é o Putin. Então, uma coisa é você lidar com um chefe de Estado, uma coisa é você lidar com o chefe de um Estado que está em guerra, por um motivo ou por outro, né? E que, enfim, então coloca os recursos do seu Estado numa determinada guerra. Outra coisa é você lidar com isso que ela chama o líder de uma gangue de crime organizado. E é justamente isso que explica essa perspectiva global dos totalitários hoje, a perspectiva limitada do Ocidente. Porque o Ocidente ainda acha que está lidando com um chefe de Estado, autoritário e tal, mas que é um chefe de Estado normal. Quando, segundo a Navalny, na verdade está lidando com um líder de crime organizado que, portanto, está aliado com outros líderes de crime organizado e com vários aspectos do crime organizado. Então, hoje, não é Ocidente contra a Rússia, não é OTAN contra Putin, é o Ocidente democrático contra o crime organizado, é a liberdade contra o crime organizado. Do outro lado está o crime organizado. Né? O totalitarismo não quer simplesmente ter sociedades fechadas. O totalitarismo quer ter o crime organizado, ele é o crime organizado, que quer dominar o mundo. Então, como é que você combate o crime organizado? E ela pergunta isso, olha, ela diz isso, vocês não vão vencer a Rússia continuando do jeito que está. Né? Vocês têm que ter um enfoque totalmente novo, um enfoque mais imaginativo, inclusive, né? Que parta de uma percepção, se eu estou acrescentando aqui, que parte de uma percepção real de quem é a Rússia. Não é um Estado normal que resolveu invadir o outro, é um membro de um circuito global de crime que resolveu, como uma das suas ações, invadir outro país. Mas isso faz parte de um plano, de uma estratégia, de um avanço global do crime. E ela fala muito bem disso, eu acho. Então ela diz, olha, por exemplo, temos que ir atrás do financiamento, realmente. Quem financia o Putin? O Ocidente já fez, diz ela, muito para cortar as fontes de financiamento? Sim, mas não fez tudo. Por quê? Porque está tratando ainda uma perspectiva de Estado. O Estado que recebe determinadas sanções, o sistema financeiro oficial da Rússia que recebe determinadas sanções. Mas continua chegando dinheiro na Rússia. Continua chegando dinheiro na Rússia, continua chegando dinheiro no Putin, continua chegando dinheiro, portanto, nessa gangue de crime organizado que invadiu a Ucrânia, que está invadindo o mundo todo, de uma maneira ou de outra. Então, eu acho que é uma das principais vertentes hoje para a gente defender a liberdade no mundo, ir atrás dos circuitos, dos fluxos de financiamento do crime organizado, inclusive do Estado russo, que faz parte, hoje, com Putin, do crime organizado. Então, por exemplo, o Brasil, a gente já está vendo, que tem aí 5 bilhões de dólares desviados do Brasil para a caixinha de guerra do Putin, somente em 2023. Isso tem que ser tratado não como uma operação comercial normal, tem que ser tratado como uma contribuição do Brasil ao esforço de guerra, que é o esforço de guerra de um grupo criminoso, e não de um país normal. Já estaria mal se fosse de um país normal que agrediu o outro, mas é de um grupo criminoso. Então, 5 bilhões do Brasil foram parar na mão de um grupo criminoso. E como é que é isso? Então, tem que ir atrás desse tipo de financiamento e impedir isso. Né? Impedir isso.
Então, eu acho que a esperança para o mundo é que comecem a vir à luz os circuitos de dinheiro no mundo, né? Os circuitos de dinheiro da droga, dos outros tipos de crime, que passam pela Venezuela, que passam, né, talvez por aqueles agentes venezuelanos, aquele agente venezuelano que está preso nos Estados Unidos, que todo mundo diz que vai confessar alguma coisa sobre ligação com o Brasil, eventualmente, com o PT, pode ser, que é o Pojo Carvajal. Então, é preciso que alguém se sente numa mesa e comece a montar o quebra-cabeça e fazer as ligações e estudar as ligações nesse mundo das finanças, que é o que está alimentando um projeto de crime no mundo todo, né? Pode ter bandeira de Rússia, a bandeira lá do São Jorge, lá, aquela símbolo da Rússia, a Rússia ancestral, a alma russa, nada disso, né? É uma gangue do crime organizado. Tá certo? Então, vamos prestar atenção em tudo isso, é meu convite. Bom, então é isso, vamos passar aqui para a parte exclusiva da live com os nossos colegas aqui, companheiros no curso de Logopolítica e na Academia Folha Política. Tá bom? Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias
que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade